Bom dia, meus amores. Hoje a nossa aula vai ser aula sobre medidas. Tia, e o que é medida? Medida é algo que a gente usa para medir alguma coisa. A gente pode usar, medir através dos instrumentos. E a gente vai começar falando da medida de tempo. Tia, e como eu posso medir o tempo? A gente pode medir o tempo através do relógio ou através do calendário. No relógio, a gente vai utilizar os minutos, segundos e as horas para medir o tempo. Ou seja, um dia tem 24 horas. E se a gente for usar o calendário, como a gente vai medir o tempo através do calendário? No calendário, a gente vai medir o tempo através dos meses do ano. Aqui, tia trouxe um calendário para vocês verem. Nessa primeira folhinha, tem o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Na segunda folhinha, a gente vai ter julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Esses 12 meses vai formar um ano. Um ano. E nos meses, a cada mês, a gente também vai contar as semanas. Então, como é que eu posso ver a semana no calendário, tia? Vai ter aqui, ó. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. No calendário, a gente pode marcar as datas comemorativas, como São João, Carnaval, Natal. A gente também marca nos meses as nossas datas de aniversário. Aniversário de papai, da mamãe, o nosso aniversário. Datas importantes. Então, tudo isso pode ser medido através do calendário, certo? Na página 54 do nosso livro de matemática, tem dizendo assim, medidas de tempo. Aí tem aí dias da semana. Tem um textinho que diz, 7 dias a semana tem. Quando uma acaba, a outra logo vem. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Hoje é... Qual o dia de hoje? Hoje é terça-feira. É o dia da nossa aula de matemática, certo? Também, aí nessa mesma página, tem assim, é verdade? Coube ao imperador romano Constantino I, no ano 321, definir o calendário semanal, composto de 7 dias, pois Deus teria criado a Terra em 7 dias. Vocês vão fazer uma pesquisa e vai dizer aí se é verdade ou se não é. Tá certo? Na página 55, a gente vai ver um pouquinho sobre os meses do ano. Aí tem meses e o ano. Meses do ano. 30 dias tem novembro, abril, junho e setembro. 28 só tem um. Os demais têm 31. Se o ano for bissexto, fevereiro tem mais um. O mês de fevereiro, ele vai ter 28 dias. Porém, de 4 em 4 anos, a gente tem um ano bissexto. E o que é um ano bissexto? É um ano com 366 dias, certo? Isso ocorre de 4 em 4 anos. Por quê? Quando o ano não é bissexto, ele vai ter apenas 365 dias. Isso a gente também pode observar onde? No nosso calendário. Aí tem dizendo assim, ó, esse é o calendário de 2020. Nele, o mês de fevereiro tem 29 dias. Já nos calendários de 2019 e de 2021, o mês de fevereiro tem 28 dias. Observe que os dias formam os meses e os meses formam o ano. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre medidas de comprimento. Tia, e para que serve
as medidas de comprimento. Quando eu quero saber a altura ou a largura de alguma coisa, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Se tia quiser saber quantos metros tia tem, tia vai ter que utilizar um instrumento de medida. Aí tem dizendo assim na página 56. Instrumentos de medida de comprimento. Podemos utilizar diversas estratégias para medir comprimentos. Veja algumas maneiras de realizar nas situações a seguir. O palmo para medir o comprimento de uma prateleira. E o que é o palmo? É a palma da mão, onde você vai utilizar para medir. Ou seja, esse livro ele vai ter de largura um palmo. A largura da sala de aula pode ser medida em passos. Então, cada passo que você der, você pode contar também quantos passos tem aquela sala de aula. Com um pedaço de barbante, podemos medir a altura da mesa da sala. Aí tem, este pedaço de barbante tem o mesmo tamanho que a altura da mesa. Aí, vai mostrar para vocês. Tá vendo? No livrinho de vocês que vocês estão acompanhando com a tia. E tem o comprimento de um lápis com os dedos da mão. Então, com os dedos, eu posso medir o comprimento de um lápis. O palmo, os passos, os dedos das mãos e os pedaços de barbante ou linha são chamados de medidas arbitrárias. Por que medidas arbitrárias? Porque ela não vai ter a numeraçãozinha indicando a medida certinha e bem exata. Na página 57, aí você vai ter um jogo rápido, onde você vai marcar com um X a frase que completa corretamente a seguinte afirmação. Aí, ó, se você e um adulto medirem o mesmo objeto utilizando palmos, a quantidade de palmos será a mesma ou será diferente? Justifique a resposta. Como é que você vai saber? Você pega a sua mãozinha e coloca sobre a mãozinha de sua mãe ou de seu papai e vai ver se o tamanho da sua mão vai ser igual. Você vai notar que vai ser diferente. Ou vai ser igual dependendo do tamanho. Mas primeiro, tia quer que você veja aí na sua casa. Pegue a mãozinha do papai e da mamãe e coloque sobre a sua para ver o tamanho para você poder responder. Mais adiante tem dizendo, para que as medidas de comprimento sejam mais precisas, são usados estes instrumentos. A régua, que tia trouxe uma aqui para vocês. Essas réguas, as maiores, elas vão ter 30 centímetros, certo? Aí você vai contar aqui, ó. Essas medidas, elas são contadas em centímetros das réguas. Também tem a fita métrica, que vai começar do numeral 1 e ela vai mostrar aqui, ó, em centímetros. Quando chegar em 100, ela vai ter 1 metro. E aqui, a fita métrica, ela vai ter 1,5 metro. Então, aqui vai ter 150 centímetros, certo? Outro instrumento de medida que tem aí é o metro do carpinteiro. Esse tia não tem para mostrar para vocês. Mas tia trouxe também aqui uma trena, certo? Tá vendo? Essa trena, ela é muito utilizada pelos pedreiros, pelos carpinteiros, quando quer medir o tamanho e a largura de qualquer objeto, ou seja, de um muro, ou de uma sala, de um lugar, né? De um quarto. Eles vão medir esse quarto, o muro, através da trena, porque é mais rápido. Né? Um instrumento que ele vai fixar aqui, ó, e pode ficar paradinho, tá vendo?
E se a gente abrir aqui, ó, ela vai ficar guardadinha aqui dentro, certo? Aí tem, para medir pequenos objetos, utilizamos o centímetro, certo? As réguas normalmente apresentam uma divisão, que é uma graduação em centímetros. Observe a distância entre os números é de 1 centímetro. Então, aí, de 0 a 1 é 1 centímetro. De 1 para 2, 2 centímetros. 2 para 3, 3 centímetros. Nessa reguinha que está aí no livro, vai até o 17. Então, aí, nessa reguinha, ele tem 17 centímetros. Aí vai ter um novo desafio. Vamos supor que você tem uma régua de 30 centímetros e um pedaço de barbante 4 vezes maior que a régua. Como faria para medir o comprimento da sua sala em metros, utilizando este instrumento? Responda em seu caderno, certo? Então, você vai pegar a reguinha e vai ver como é que vai fazer para medir um barbante 4 vezes a mesma medida da régua. E vai responder aí no seu caderno, certo? Na página 58, a gente vai falar sobre medidas de capacidade. E o que são medidas de capacidade? Vamos lá ler com tia. Instrumentos de medidas de capacidade. Veja a seguir algumas referências que normalmente usamos para colocar líquidos e realizamos medição. Na receita, são 2 xícaras de leite. Então, você vai ter 2 xícaras de leite na sua casa. Geralmente, quando a mamãe vai fazer um bolo, aí ela vai pegar aquela medidinha e vai colocar lá. Com a quantidade de suco desta jarra, é possível encher 2 copos. Você vai ter o exemplo aí. Para dissolver a gelatina, são necessárias 10 colheres de água quente. Então, você vai esquentar a água, vai pegar a medida de 10 colheres e vai colocar ali. Utilizando toda a água deste garrafão, eu consigo encher estes 3 garrafões menores. Então, aí, você vai ter. E o que foi que tia trouxe de exemplo para vocês? Tia trouxe aqui medidas diferentes de capacidade, certo? Essa garrafinha aqui é uma garrafinha de refrigerante. Aqui tem dizendo 200 ml. E o que significa esse ml? Significa mililitros. Mililitros por quê? Se a gente for somando essa quantidade 5 vezes, a gente vai formar 1 litro, certo? Tia também trouxe outro instrumento de medida para vocês verem, que é essa garrafinha aqui. Nessa garrafinha, ela é uma garrafinha de álcool em gel. Ela vai ter 500 mililitros, ou seja, ela vai ter meio litro, que é a metade de 1 litro, certo? Álcool em gel a gente usa para quê? Para higienizar as mãos, para ficar bem limpinha, para evitar o coronavírus. Tia também trouxe capacidades maiores, como essa aqui de refrigerante. Essa aqui de refrigerante, ela vai ter 2 litros, certo? 2 litros, ok? Então, aqui serve para colocar 2 litros de água, se eu precisar? Serve. Mas aqui geralmente vem com refrigerante, que é muito gostoso. Não é muito saudável, mas é gostoso. Aqui, tia trouxe outra medida. Aqui é uma medida que se coloca sabão em líquido. Aqui eu vou ter 3 litros de capacidade, certo? Então, nesta garrafinha, quando eu compro, eu tenho 3 litros de sabão em líquido que serve para lavar a roupa. Tia, existe outra medida de capacidade? Existe. Aqui, tia trouxe o exemplo do nosso arroz. Esse arroz,
ele vem num pacote fechado de 1 quilo. Tá certo? E aqui, Tia trouxe outro exemplo, que é o exemplo da fubá. Aqui que a gente faz o cuscuz. Tia ama cuscuz, é uma delícia. Tia gosta de cuscuz com carne, com ovo, com charque, com tudo. Então, esse pacotinho aqui, ele tem a capacidade de meio quilo, certo? Meio quilo. É metade de 1 quilo. Se a gente for colocar numa balança, a gente vê que aqui vai ter 500 gramas de capacidade. E aqui, no de 1 quilo, vai ser 1 quilo, certo? Aí tem assim, ó, na página 59, 1 litro, que é representado pela letra L maiúscula, é a medida de referência para as medidas de capacidade. Então, 1 litro, ele vai servir de referência. Tem aí uma jarrinha mostrando isso. Aí tem dizendo assim, é verdade? Para medidas maiores que 1 litro, usamos o mililitro, que é o M minúsculo e o L maiúsculo. Aí a gente vai ter umas garrafinhas, que tem aí, ó, a garrafinha de água mineral, de 500 ml, vai ter o copinho de água mineral de 200 ml, vai ter o óleo de 900 ml e vai ter a água de coco de 330 ml, certo? Então, aqui você vai observar os exemplos a seguir e para se ter 1 litro são necessários 1.000 mililitros. Portanto, 1 litro é igual a 1.000 mililitros. Meio litro equivale a 500 mililitros, portanto, meio litro é igual a 500 ml. Então, vocês vão observar aí e dizer se é verdade ou não. Vai ter também um desafio para vocês fazerem, considerando as falas dos adolescentes e as medidas de capacidade, o que é possível dizer sobre a capacidade das garrafas, certo? A menina, ela vai dizer, minha garrafa de água tem meio litro. E o menino, ele vai dizer, e a minha tem 500 mililitros. Essa capacidade de água é igual? 500 mililitros e meio litro é a mesma coisa? Aí vocês vão dizer se eles têm a mesma capacidade ou não, tá certo? Na página 60, tem a história tem assim uma pergunta que fala: qual é a maior baleia do mundo? Vai ter um textinho que vocês vão ler bem direitinho e responder, certo? Tia não vai dizer, porque aí tia quer que vocês respondam para ver se vocês conseguem depois da leitura do texto. Tá bem facilzinho. Na página 61, tem uma atividade que, teoricamente, vocês teriam que fazer com tia em casa. Porém, vocês sabem que devido a esse problema que a gente está tendo, dessa pandemia, vocês vão fazer com papai e mamãe. Mas também é bem facilzinho. Tem assim, ó. Seu professor vai ajudá-lo a cortar um barbante com exatamente 1 metro. Então, como é que vocês podem cortar o barbante com exatamente 1 metro? Se vocês tiverem uma fita métrica, vocês vão pegar aqui e marcar do número 1 até o número 100, que vai dar 1 metro. Caso vocês não tenham, porque essa fita métrica quem usa é mais costureira, a gente que faz costura é que usa. Mas geralmente o papai tem uma trena em casa. O papai, o vovô, o titio, geralmente tem uma trena em casa para medir os objetos ou medir as coisas. Geralmente nunca falta. Vocês vão pegar e fazer a mesma coisa. Ver onde está o numeral 100, aqui, e na trena vai até aqui, tá vendo? E vai marcar 1 metro. Esse barbante, ele vai ter que ter 1 metro de comprimento bem certinho.
o barbante, um cordão, uma fita, desde que tenha 1 metro. Aí vocês vão, em seguida, faça uma lista de objetos, considerando as propostas do quadro a seguir. Na primeira lista, tem dizendo assim, objetos com menos de 1 metro de comprimento. Então, vocês podem ver a cadeira que tem em casa, vocês podem medir o botijão de gás, vocês podem ver qualquer coisa que tenha menos de 1 metro. Vocês vão medir e vai anotar o nomezinho aqui. Na listinha do meio tem assim, objetos com exatamente 1 metro de comprimento. Talvez vocês não consigam com exatamente 1 metro. Se vocês conseguirem com 1 metro exatamente, vocês também vão anotar aqui. Caso não consiga, vai deixar em branco. E tem assim, ó, objetos com mais de 1 metro de comprimento. Então, aqui, nesse de objetos com mais de 1 metro, vocês vão ver aqueles objetos que têm mais de 1 metro e vai escrever o nomezinho aqui. Pode ser, pelo menos, 3 objetos. Tá certo? Tia vai se despedindo dessa aula aqui com muita saudade de vocês. Espero que vocês entendam. Qualquer dúvida pode perguntar à tia. Um abraço e um beijo bem grande. Mostrar a imagem da agenda de vocês, para vocês anotarem na agenda, certo? Tia agora vai para o quadro e vai mostrar a vocês. Um beijo. Aqui está a nossa agenda, certo? A gente vai fazer as páginas 54, 57, 59, 60 e 61. Um beijo para vocês, tia ama vocês, está morrendo de saudade. Qualquer dúvida, pode perguntar à tia, que tia está aqui para ajudar, tá? Beijão.